Você já parou para pensar que antes mesmo de você nascer, Deus já havia te escolhido? Essa afirmação poderosa está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse versículo não é apenas uma declaração teológica, é uma revelação profunda sobre identidade, propósito e destino. Imagine só, antes da fundação do mundo, antes de qualquer estrela brilhar ou oceano ser formado, o Senhor já pensava em você. Isso significa que sua existência não é obra do acaso, mas parte de um plano eterno, detalhado e cheio de amor. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossa vida. Não estamos aqui tentando encontrar sentido ao acaso. Fomos desejados, separados e chamados com um propósito divino. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse tema, analisar o contexto bíblico, entender o que significa ser escolhido em Cristo e refletir sobre como essa verdade transforma nosso relacionamento com Deus e com o mundo. Para entendermos essa escolha divina, precisamos considerar o contexto do livro de Efésios. Paulo escreve essa carta aos cristãos em Éfeso com o objetivo de reforçar a identidade deles como filhos de Deus. Naquela época, muitos gentios se convertiam ao cristianismo e precisavam compreender que também faziam parte da família de Deus, assim como os judeus. Quando Paulo diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, ele está revelando que o plano da salvação não foi uma reação ao pecado, mas uma decisão eterna. Deus não foi pego de surpresa pela queda do homem. Ele já havia traçado um plano para resgatar a humanidade por meio de Jesus Cristo. Isso revela um amor que transcende o tempo, um amor que não depende do nosso desempenho, mas que nasce na vontade soberana de Deus. A escolha divina é um convite à confiança. Se Deus nos escolheu desde o princípio, podemos ter certeza de que Ele também proverá tudo o que precisamos para cumprir nosso propósito. A palavra escolhidos no original grego é eklegomai, que significa selecionar ou separar com um propósito específico. Isso nos mostra que não fomos apenas lembrados, mas cuidadosamente separados por Deus. E essa escolha foi feita em Cristo. Isso é crucial. Não fomos escolhidos por mérito ou obras, mas por meio da graça revelada em Jesus. Cristo é o centro dessa eleição. Isso significa que toda a nossa identidade e missão estão ligadas a Ele. Ser escolhido em Cristo é estar posicionado em um relacionamento íntimo e inseparável com o Salvador. Deus não nos escolheu para vivermos de qualquer jeito, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é uma vocação de transformação. A santidade não é algo que alcançamos com esforço humano, mas é fruto da nossa união com Cristo. Ao nos rendermos a Ele, somos moldados à sua imagem. O chamado de Efésios não é apenas para sabermos que fomos escolhidos, mas para vivermos de forma coerente com essa escolha. A escolha de Deus também carrega um elemento de identidade espiritual. Vivemos em um mundo onde as pessoas buscam desesperadamente por aprovação, aceitação e pertencimento. Mas Efésios nos lembra que, em Cristo, já somos aceitos. Somos filhos adotivos do Pai Celestial. Isso quebra todas as barreiras de rejeição, insegurança e comparação. A escolha divina nos liberta da necessidade de provar nosso valor, pois Deus já nos deu valor eterno ao nos escolher. Não importa o que as pessoas digam ou pensem de você. O que realmente importa é o que Deus diz. Você é escolhido, amado e separado. Essa verdade deve ser a base da nossa autoestima espiritual. Quando compreendemos que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, deixamos de viver para agradar homens e passamos a viver para agradar a Deus. Isso muda nossos relacionamentos, nossas decisões e nossas prioridades. Somos chamados para uma vida que glorifica o Pai, não porque temos medo, mas porque fomos profundamente amados. Mas por que Deus nos escolheria antes mesmo de existirmos? A resposta está no caráter do próprio Deus. Ele é eterno, soberano e cheio de amor. Sua sabedoria é infinita. Escolher alguém antes da fundação do mundo demonstra que sua decisão não foi impulsiva nem baseada em nossas ações futuras. Foi uma escolha feita com base em seu próprio propósito e prazer. Isso nos revela algo precioso. Deus se alegra em nos escolher. A salvação é uma obra da graça,
e a graça não depende de mérito. Deus viu cada detalhe da nossa vida, cada erro, cada fraqueza, e ainda assim decidiu nos amar e nos chamar. Isso não é motivo para orgulho, mas para gratidão e humildade. Saber que fomos escolhidos apesar de nossas falhas nos leva a uma adoração mais sincera. É como se Deus estivesse dizendo: eu conheço você por completo, e mesmo assim, te escolhi. Esse amor é o que transforma, que liberta, que dá direção e nos conduz à verdadeira vida em Cristo. Essa doutrina da eleição muitas vezes gera debates e dúvidas, mas quando compreendida à luz do amor de Deus, ela traz segurança e não confusão. Paulo não escreveu essas palavras para dividir opiniões, mas para encorajar os cristãos. Saber que fomos escolhidos antes da fundação do mundo nos dá a certeza de que nossa fé não é instável. Estamos firmados em um plano eterno, em uma promessa que não falha. Mesmo em meio às tribulações, podemos nos lembrar: fui escolhido por Deus, Ele está no controle. Essa segurança nos ajuda a enfrentar as lutas com coragem. Além disso, a eleição não anula a responsabilidade humana. Fomos escolhidos para responder a esse amor com obediência, com fé e com entrega. É um convite para vivermos uma vida de intimidade com Deus, sabendo que Ele já nos escolheu e nos capacita diariamente. A eleição divina é o ponto de partida da nossa jornada espiritual e também o combustível que nos move a continuar firmes. A consciência de sermos escolhidos também transforma nosso senso de missão. Não fomos escolhidos apenas para receber bênçãos, mas para ser bênçãos. Paulo deixa claro em Efésios que essa escolha tem um propósito: sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, refletirmos o caráter de Deus neste mundo. Isso nos chama à responsabilidade de viver como representantes do reino. Onde há injustiça, levamos justiça. Onde há dor, levamos consolo. Onde há pecado, levamos graça. A eleição divina nos envia ao mundo como embaixadores de Cristo. Isso nos lembra que cada atitude importa, cada palavra tem peso, cada decisão reflete quem somos em Deus. Não estamos aqui por acaso. Somos parte de um plano maior, uma missão eterna. E quando vivermos com essa consciência, nossa vida ganha sentido. Somos escolhidos para fazer a diferença, para amar como Cristo, para servir como Cristo, para viver como Cristo. Essa é a maior honra que podemos receber. Quando refletimos sobre esse tema, somos levados a uma gratidão profunda. Saber que fomos escolhidos não porque merecíamos, mas porque Deus nos amou, nos leva a adorar com todo o coração. Isso gera uma vida de entrega. Não vivemos mais por nós mesmos, mas por aquele que nos chamou. A nossa rotina muda, nossos pensamentos são transformados, nossos desejos se alinham com os de Deus. Tudo começa a girar em torno do propósito eterno que recebemos. E mesmo quando falhamos, essa verdade nos sustenta. Fomos escolhidos em Cristo. Isso nos dá força para recomeçar, para buscar mais, para não desistir. Deus não escolhe e abandona. Ele escolhe e sustenta. Ele guia, corrige, levanta e conduz até o fim. Essa verdade deve estar viva em nosso coração todos os dias. Acordar e lembrar que somos escolhidos renova nossas forças. Dormir com essa certeza acalma a alma. A vida com Deus é assim: segura, firme, cheia de propósito. E como podemos responder a essa escolha tão poderosa? Com fé e obediência, com humildade e disposição. Não para merecer, mas para corresponder. A resposta à escolha divina é viver de forma santa e irrepreensível. Isso não significa perfeição, mas transformação contínua. É permitir que o Espírito Santo molde nosso caráter. É escolher todos os dias andar com Cristo, negar o pecado, buscar a santidade. É uma caminhada diária de entrega. E mesmo nos momentos de fraqueza, essa escolha nos levanta. Não fomos deixados à mercê da sorte, mas sustentados por uma promessa. E essa promessa é fiel. Se você crê em Jesus, pode ter certeza. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. E essa escolha te acompanha até o fim. Ela é a base da sua identidade. Nunca mais diga que você não é importante. Deus te escolheu.
Nunca mais diga que sua vida não tem valor. Deus te chamou. E isso é mais que suficiente para te dar propósito e direção. Para finalizar, pare um momento agora e reflita. Como está a sua vida diante dessa escolha divina? Você tem vivido como alguém escolhido por Deus? Tem buscado conhecer mais a Cristo? Tem refletido essa identidade em suas atitudes? Hoje é um excelente dia para recomeçar. A escolha de Deus não é algo distante ou teórico. Ela é presente, viva e real. E está disponível para todos os que creem em Jesus. Se você se sente perdido, sem propósito, sem direção, volte seu coração para Cristo. Lembre-se, Ele te escolheu. E não foi ontem. Foi antes da fundação do mundo. Isso é amor. Isso é graça. Isso é Deus. E agora, que essa verdade te leve a viver de forma nova, cheia de fé, cheia de alegria, cheia de santidade. Que sua vida se torne um reflexo dessa escolha eterna. E que você nunca se esqueça. O Deus que te escolheu também te sustenta, te guia e te ama com um amor que não falha. Compartilhe essa mensagem para quem precisa ter a sua fé renovada. E aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.